estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e para iniciarmos a aula, vamos conferir os materiais. Então vejam lá, caderno, lápis, borracha, apontador. Hoje iremos precisar da régua em momento da aula, então já deixa ela pertinho de você. E quando aparecer esse símbolo aqui do caderno, é sinal que aquela informação você precisa fazer o registro. Tudo bem? Então, vamos fazer o primeiro registro da aula de hoje, que é a data da língua portuguesa. Registro feito? Então vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Primeira coisa que vimos foi relembrando o texto. Lembram-se que nós tínhamos algumas charadinhas, né? Em que cada charadinha a resposta era um dinossauro que trazia uma parte do texto. Então nós colocamos todo, né, os trechos do texto, analisamos e depois colocamos na ordem em que as situações aconteceram, que as informações aconteceram ao longo do texto. Depois nós assistimos ao vídeo, que o vídeo veio complementar as informações do texto que a gente já havia lido, né, e revisto pela retomada dos trechos. Depois, o que nós fizemos? Isso, de olho no texto, em que nós analisamos várias passagens do texto, várias informações do texto, né? Fizemos a compreensão dele, retomamos algumas informações, lembram-se que era o uso do parênteses, né? Como se constrói o texto de divulgação científica, e também nós vimos o uso das aspas, porque nós também já havíamos estudado. E em seguida, lembram-se da legenda? Nós tínhamos que colocar uma legenda para a imagem, porque a imagem ela foi super importante na construção, né, na nossa leitura do texto ali, para nós termos mais conhecimento sobre aquele assunto. E aí, por último, nós trabalhamos com o Tecendo Ideias, em que nós retomamos um conteúdo bem importante, né? Que eram as informações que estavam dentro do texto e quando a gente fazia a mudança, né, de número de pessoa. Lembram disso? Ok? E que era do singular para o plural, do plural para o singular. Nós tínhamos que olhar o texto e ver a quem se referia algumas informações lá no texto. Tudo bem? E o que vamos fazer na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos iniciar refletindo sobre algumas ideias em jogo. O que isso quer dizer? Algumas ideias que nós temos no texto. Nós já trabalhamos com esse conteúdo, nós vamos trabalhar um pouquinho mais. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui 3 trechos do texto. E aí nós vamos analisar em cada trecho uma palavrinha, tá bom? Então esse aqui é o primeiro trecho. Essa história de correr apoiado em um dedo só, feito uma bailarina, parece exótica, mas não é, ok? Vamos analisar o segundo trecho, então prestem bem atenção. E eram usados como lâminas para dilacerar a carne de presas ou se defender. E o último trecho. Daí vem seu nome Vesper. Em latim significa oeste. E essa é a origem da palavra vespertino. Quando nós olhamos essas palavrinhas que foram destacadas nos trechos, o que nós lembramos?
Isso, nós lembramos das relações entre as partes do texto. E essas relações, elas podem se dar de diversas maneiras. A primeira aqui, mas, ele nos dá uma relação do quê? A ideia é do quê? Isso é uma relação de oposição. Vou pôr aqui embaixo para vocês observarem. Então, o que quer dizer mas não é? Quer dizer que essa informação que vai aparecer aqui junto com o mas, ela está contrária à informação que veio anteriormente. Lembra-se que a gente já viu. O segundo, o e. O e ele é bastante utilizado para quê? Para a gente somar ideias. E, né? Então, esse e, ele tem a ideia de adição. Certo? Então, quando ele falou e eram usados, quer dizer que é mais uma informação sobre o dinossauro. Ou mais uma informação sobre um assunto que eu estou falando. Então, o e, ele tem essa ideia de estabelecer essa relação, de adicionar informações. E lembre-se, eu não posso ficar o tempo inteiro falando ie. Nós temos um outro recurso que também é importante quando a gente quer adicionar informações, que é a vírgula. E aí nós temos o último aqui, ó. Estão vendo? O daí, nós usamos bastante ele na fala, né? E daí, quando a gente está construindo também algumas narrativas. Mas esse daí, ele não pode ser utilizado assim tanto, né? Porque senão o nosso texto ele não fica tão rico, né? Com informações. Mas nesse caso, o daí, ele nos dá a ideia de então, né? Ou seja, ele está dando a ideia de conclusão, tá? Então, esse daí, ele é uma conclusiva, ele está concluindo uma ideia. Mas, dependendo do que eu estou escrevendo, ele também pode nos dar a ideia de explicação, tá bom? Mas, nesse caso, não entrou a ideia de explicação, porque ele não está explicando, ele está concluindo a ideia aqui no texto. Tudo bem? Então, pensando aqui nessa breve revisão das ideias em jogo, das ideias que eu tenho no texto e como se estabelece relações entre eles, nós vamos jogar. Agora que nós relembramos algumas palavras que estabelecem relações dentro de um texto, nós vamos jogar. E vocês estão vendo aqui comigo que eu tenho o jogo a gente chama de conjunções, essas palavrinhas, lembram? Que fazem essa relação. Então nós vamos fazer um jogo. Vocês estão vendo aqui que a gente tem um jogo de percurso e nós vamos sortear, né, os números para nós caminharmos, porque é assim que é o jogo do percurso. E onde a nossa pecinha parar, vai ter sempre uma frase. E vocês percebam que nas nossas frases sempre está faltando a palavrinha. E essa palavra é a conjunção, é a palavra que vai estabelecer a relação entre as partes do texto. E lembre-se, sempre tem que ter um sentido lógico. Eu não posso usar qualquer palavra para ligar as informações. Tudo bem? Então, essa ligação se dá por meio do significado que ela vai nos dar. Para isso, nós temos algumas palavrinhas, tá? Que podem ser usadas. Então, tem que prestar bem atenção. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nós podemos usar o mas, que a gente já viu que é relação de contradição, de oposição. Então, uma ideia contrária à outra. Nós temos a adição, que uma das palavras de adição é o e, que nós conhecemos bem, certo? Nós temos também uma palavra porque, que porque é explicação. Nós temos a palavra talvez, que talvez é a alternativa, né? Alternar. E às vezes é uma palavra que gera, né? Nos dá a ideia de dúvida. E o portanto, que é a conclusão que a gente já viu também, já conversou em outros momentos. Então, aqui nós temos as palavras que nós podemos usar para ligar as informações aqui. E para nós começarmos, então, vamos fazer o sorteio. Então, vamos ver lá, estão vendo o dadinho? Então, roda dadinho para ver quantas casinhas nós vamos andar. Nós estamos no começo. Olha lá, número 5. Então, nossa peça está aqui no começo, então nós vamos ter que andar 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui, ó. Certo? Então, eu vou colocar aí na tela para você acompanhar qual foi a casinha que caiu. Olha lá, a casinha que caiu é essa.
Eu queria viajar para o litoral. Preciso ficar em casa. Então, qual é a palavrinha que vai ligar essas duas informações? Pense aí. E aí, refletiu? Então, quando você fazia o registro, né, da frase, você já tinha que completar. Então, nesse caso, qual é a palavrinha que vai ser encaixada ali? Olha lá, o mas. Por quê? Porque o mas é uma relação de oposição. Eu queria viajar para o litoral, mas preciso ficar em casa. São ideias contrárias. Então, a conjunção, a palavra que vai estabelecer essa contradição, neste caso é o mas. Ok? Antes de nós fazermos o próximo sorteio, que já está aí, vocês vão perceber que eu esqueci até de falar no começo, que ao longo do nosso jogo do percurso, se você já jogou, você sabe que a gente tem algumas informações que não é exatamente do texto, que ele nos dá a ideia de fazer algo relacionado a ou vai para frente, ou vou ter que esperar um pouquinho, ou volte casas. Então vamos ver aqui quais que nós temos. Nós temos a primeira aqui, ó, que já está aqui. Se sair um, a gente já sabe que vai cair ali, ó. Está ansioso ou ansiosa? Fique uma rodada sem jogar para se acalmar. Aí mais para frente nós temos outra. Está com sorte. Avance 3 casas. E a terceira, e pisou em falso, volte 2 casas. Então são sempre algumas brincadeirinhas que vão acontecendo ao longo do jogo do percurso. Ou avance, ou espere, ou volte. E falando em jogo, vamos fazer o próximo sorteio. Então vejam lá qual é o número que vai ser sorteado. É o número 3. Então vamos caminhar aqui 3 casinhas. 1, 2, 3. Então vamos ver aí na tela qual é a casinha que caiu. Olha lá. Chove pouco. Qual é a informação que eu vou pôr ali? Precisamos economizar água. Então, reflita dentro das opções que você tem para completar essa frase. E aí, com qual palavra você completou para que dê um sentido lógico para nossa frase? Chove pouco, olha lá, a ideia de conclusão. Portanto, precisamos economizar água. Então, ele está concluindo uma informação. Próximo lá, vamos fazer o próximo sorteio. Torça aí para que número que você quer que saia, para ver qual casinha vai cair aqui. Olha lá. Então, o número sorteado é 6. Então, vamos andar 6 casinhas aqui para ver onde vai cair. Então, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Caiu aqui. Então, vamos ver qual é a casinha. Veja lá. Todos ficaram com medo. A história foi assustadora. O que você vai preencher aí? Então, o que vocês completaram? Todos ficaram com medo. Ideia de explicação. Olha lá, por que a história foi assustadora. Então, ele está explicando por que ficaram com medo. Vamos para o próximo? Então, torça aí para ver que número que você quer que caia. Olha lá, rodando o dado. Número 4. Vamos andar 4 casas. Ih, já tô pressentindo alguma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. O que diz aqui? E pisou em falso. Volte 2 casas. 1, 2. Já que nós voltamos 2 casas, caiu em uma nova frase. Então, vamos ver lá o que é agora. Eu, você, precisamos economizar água. Essa tá fácil, né? Até mesmo porque a ação ali, o precisamos, já nos ajudou a pensar. Que aqui é uma ideia de adição. Eu e você precisamos. Então, nós precisamos economizar água. É a ideia de adição. Vamos para a próxima? Vamos lá. Sorteio. Que número você quer que caia? Olha lá, caiu o número 1. Então, o número 1 tá aqui, ó. Bem do ladinho, né? Bem pertinho. Muito bem. Então, o que tem lá no número 1? Quero escrever um livro. Não tenho tempo. O que você vai usar para dar uma ideia aí nessa frase?
Já refletiu sobre a frase? E qual é a palavra que você vai colocar ali? Então vamos ler. Quero escrever um livro. Não tenho tempo. Sem eu ter a palavrinha que estabelece a relação, ali já nos dá a ideia, né? Nos dá a ideia de contradição. Eu quero, mas não tenho tempo. Então é uma ideia contrária ao outro. A outra ideia. Vamos para mais um sorteio? Será que agora nós conseguimos fechar o jogo ou vamos precisar de mais um? Vamos ver. Sorteio. Olha o dadinho. Rolando, rolando. Número 4. Então vamos ver lá. 1, 2, 3, 4. Olha aí, ó. Encerramos nosso jogo. Então o que que tem lá na última? Vamos ver? Olha lá a frase. A leitura estimula a imaginação. Leia muitas histórias. Qual é a ideia que ele nos está dando aqui? Preencheu? Qual é a ideia que essa frase está nos passando? A leitura estimula a imaginação. Portanto, leia muitas histórias. Ele está concluindo uma ideia. E vocês perceberam que nós não usamos o talvez. Porque talvez poderíamos ter usado se caísse em outra casinha. Ok? Mas agora que nós encerramos essa atividade, vamos para o desafio. O desafio, nós vamos analisar 2 textinhos. Então, olhem lá comigo. O primeiro. O cachorro é o melhor amigo do homem. O homem nem sempre é o melhor amigo do cachorro. Aqui nós temos 2 informações, uma do ladinho da outra. E olha o que diz o enunciado. Una as frases usando conjunções. Ou seja, vou ter que pensar em uma palavrinha que nos dá a ideia de contradição para unir essas 2 partes do texto. E olha a segunda frase. Mariana leu o livro. Ela sabe como a história termina. Mesma coisa, eu tenho uma frase do lado da outra. Então eu tenho que unir essas 2 informações com uma ideia de adição entre elas. Então eu vou te dar um tempinho para você pensar aí no desafio. Prontinho, desafio resolvido, então vamos ver a resolução dele. Então, primeira frase, ou primeira, né, duplinha ali que nós tínhamos é: o cachorro é o melhor amigo do homem. O homem nem sempre é o melhor amigo do cachorro. Que ideia que a gente tinha que transmitir aqui nesse texto pronto? A ideia de contradição. Então, eu tinha que unir as informações com a ideia de contradição. E qual é a palavra que nos dá a ideia de contradição? Isso mesmo, tenho certeza que você acabou de lembrar, a gente acabou de falar bastante dela, né? Que é o mas. Então, o mas nos dá a ideia de contradição.
mas nós podemos usar outras duas. Temos mais, mas eu coloquei mais duas aqui que você poderia utilizar, que é o porém ou todavia, que também nos dá a ideia de contradição. E a segunda, Mariana leu o livro. Ela sabe como a história termina. Aqui eu tinha que unir as informações, dando a ideia de adição. E qual é a palavrinha que nós usamos muito para adição? O e. Então ficou assim: Mariana leu o livro e sabe como a história termina. Tudo bem? Relembramos? Retomamos um pouco mais? Esse conteúdo é muito importante para a gente sempre estar relembrando. E você tem as suas anotações do caderno dessa aula e de outras aulas que a gente já viu. Tudo bem? Bom, então agora que a gente trabalhou um pouquinho das ideias do texto, né, alguns detalhes, vamos ampliar um pouquinho com palavras, explorar as palavras do texto. Então a ideia de explorar as palavras do texto é a gente analisar algumas palavrinhas em seus detalhes. Vamos ver aqui? Antes de começar, nós vamos analisar 3 trechos. Em cada trecho eu vou marcar uma palavrinha. Eu quero que, conforme a gente vai lendo, você vai refletindo sobre elas. Então venha comigo aqui. Primeiro trecho. Há 90 milhões de anos, no auge do período Cretáceo, um carnívoro caçava na paisagem repleta de areia e dunas do interior do Paraná, que na época era um local árido. Segundo trecho. O gênero de répteis magrelos, com dentinhos afiados, que faz par com o personagem Chris Pratt nos novos filmes da franquia Jurassic Park. Olha o terceiro trecho. Você pode entender melhor a cronologia do Mesozoico, a era dos dinossauros, nesta reportagem. Vocês perceberam que em cada trecho eu destaquei uma palavrinha. Vamos refletir um pouquinho sobre elas? Então, a primeira palavra, olhem comigo. Paisagem. Então, a primeira palavra é paisagem. A segunda palavrinha, personagem. E a terceira palavrinha, reportagem. Quando nós olhamos essas 3 palavrinhas, o que nós percebemos? Qual é a semelhança entre elas? Eu tenho certeza que aí da sua casa você já deve ter falado: ah, professora, são palavras do gênero feminino. Muito bem. Então é a paisagem, a personagem e a reportagem. Mas professora, personagem a gente fala o personagem. Não tá errado, mas a preferência é sempre pelo feminino. Mas o que mais vocês perceberam, além de serem palavras femininas? Isso, que são as 3 palavras terminadas em agem. Olha lá, paisagem, personagem, reportagem. Então vocês perceberam que as 3 palavrinhas, elas são terminadas em agem e agem com G. E o que isso nos dá? Isso nos dá uma regularidade, lembram das regras? Então, isso se deve por quê? Isso se deve ao processo de formação das palavras. É como as palavrinhas se formam. Porque nós temos uma palavra e ela pode se transformar em outras palavras. Tudo vai depender do qual significado eu vou dar a elas. Vamos ver mais detalhes? Então acompanhe lá comigo. A primeira palavra que eu tenho é paisagem. O que significa paisagem no sentido do dicionário? É um espaço abarcado ou abrangido pela visão. Ou seja, paisagem está relacionada a uma grande quantidade, certo? A uma área grande. Então, essa palavra, como ela nos dá a ideia de uma grande quantidade de alguma coisa, a gente pode falar que ela é a junção de 2 palavrinhas. País mais agem. Então, ela tinha uma palavrinha e foi colocando nela mais uma. Então, juntou 2 palavrinhas, que é a formação de uma outra. E a gente está vendo aqui a questão do agem, mas pode ter outras terminações que com certeza você já deve ter estudado. Olha o segundo exemplo. Personagem. Personagem é uma pessoa ilustre, notável, é figura de uma apresentação.
Mas você deve estar perguntando, mas não é uma grande quantidade. Ah, não é uma grande quantidade. Só que ele tem uma ou um outro significado. Ele pode ser o ato ou a ação de alguma coisa. E personagem não é você interpretar alguém, atuar? Então entra na mesma ideia. Olha lá, que é persona mais agem. Então, o que nós percebemos até agora? Que todas as vezes que nós temos a junção de duas palavrinhas, ou seja, de uma palavrinha mais o agem, ele pode nos dar duas ideias: grande quantidade de alguma coisa ou ato ou ação de algo. Tudo bem? E o terceiro exemplo? Pensem um pouquinho de acordo com esses dois sentidos que nós temos. Nós temos reportagem. Então, reportagem é conjunto de informações divulgadas pelo rádio ou pela televisão. Ou pela internet, não é mesmo? E pensando nisso, ela entra em qual significado? O ato ou ação de alguma coisa ou grande quantidade de algo? Isso mesmo, ela entra na ideia de quantidade. Então, nós temos lá o repórter mais agem. Então, lembra a junção de duas palavras. Em geral, essa primeira palavrinha vai ser um substantivo. Lembra que é o nome que nós atribuímos às coisas? Ou um adjetivo, que são as características, que vocês já viram aqui também. Já relembraram, não é mesmo? Então, vamos sempre pensar assim. Quando eu estou trabalhando com formação de palavras, eu penso sempre nos sentidos. Aqui é um exemplo, que é o agem, mas nós temos outros. Tudo bem? Vamos ver outros exemplos para clarear um pouquinho mais? Então, pensando nessa ideia de quantidade ou atuação de alguma coisa, vamos aos exemplos. O primeiro é aprendiz. Então, aprendiz quer dizer alguém que aprende, certo? Mas quando eu junto o aprendiz mais agem, como que fica? Aprendizagem. E isso nos remete lembrei da sala de aula, que é a ação de aprender. Então, a aprendizagem é a ação ou processo que a gente aprende. Mas a gente aprende só na sala de aula? Não. Se é o processo de aprender, eu posso aprender em vários momentos, em várias situações. Então, eu aprendo vendo a videoaula, eu aprendo com a professora na sala de aula, quando lá eu estava, eu aprendo vendo uma reportagem na televisão, um vídeo, lendo uma revista, lendo um livro. Então, eu tenho várias formas de aprender. Então, a aprendizagem é isso. É a ação de aprender algo sempre positivo. Olha o próximo lá, dublar. Dublar, a gente pensa numa ação, né? Então, quando a gente junta lá, dublar mais a agem, fica dublagem. Aí eu peguei essa imagem aqui, ó, né? De um rapaz lendo algo. Por quê? Porque quando a gente faz o processo de dublagem, a nossa voz, ela não vai aparecer a voz de outra pessoa. É um filme dublado, por exemplo. Ou quando eu quero cantar, né? Eu atuo que eu estou cantando, mas eu estou fazendo a voz de outra pessoa, né? O cantor está cantando e eu estou lá, né? Então a dublagem é isso, é a atuação de você fazer, né? O diálogo, você substitui o diálogo. Olha o próximo, embalar, também nos dá a ideia de ação. Então embalar mais agem fica embalagem. Olha lá, eu tenho aqui, ó, certo? É a ação de embalar. Então, eu trouxe aqui algumas caixas, mas pode ser qualquer coisa, pode ser uma sacola, uma embalagem, né? Pode ser de um produto, pode ser qualquer coisa. Então, quando eu falo embalagem, é algo que serve para embalar, pode ser qualquer coisa, certo? Então, a gente tem que pensar sempre nesses sentidos. E a última, nós temos folha. Folha, todo mundo sabe o que é, pode ser uma folha de papel, folha de uma árvore, só que quando eu junto com ela, a palavra agem fica a folhagem. Então, vejam só aqui. Mas quando a gente está falando de quantidade, eu tenho uma grande quantidade aqui do quê? De galhos ou folha de uma árvore. Se a gente for olhar de longe, não parece, né? Mas para ser, né, entrar na regrinha que nós estamos estudando, então quer dizer que é uma grande quantidade de folhas. Tudo bem? Mas como a gente está estudando formação de palavras, e a gente já viu, né, como que se formam novas palavras com agem, você tem que ficar ligado em uma situação. Olha aí comigo, por quê?
Vamos ler a frase junto comigo. Desejo que todos viajem em segurança e que a viagem seja muito agradável. Aí você deve estar pensando, professora, e agora? Você primeiro falou que sempre, né, eu vou usar o G. Mas lembre-se que nós sabemos que para toda regra às vezes há exceções. E teremos uma exceção aqui. Assim como em outros casos, né, que vocês vão encontrar por aí durante as leituras. Afinal, viagem se escreve com J ou viagem se escreve com G? Vamos pensar aqui especificamente nessa exceção. Pode ter outras? Com certeza, mas vamos pensar nessa. Então, olhem lá comigo. Quando eu coloco viagem com J, eu estou me referindo a quê? Olhe lá, ao verbo viajar, ou seja, a ação de viajar, certo? É o deslocamento de um local para o outro, viagem. Todos viajem, eles viajem. Aí, se eu estou na dúvida como que eu vou escrever, eu me coloco no lugar do eles. Eu viajo. Então, se eu falo eu viajo, então eles viajam também, ou para que todos viajem, sempre com a letra J, porque é uma ação de deslocar de um local para outro. Tudo bem? E quando é com G? É o substantivo, que é isso que nós estamos vendo, a viagem. A viagem foi maravilhosa, a viagem dos meus sonhos. Então eu coloco ele na posição de substantivo, de um nome. E aí ele entra naquela ideia também que nós acabamos de ver na formação das palavras, né? O viajar mais agem. Viagem. Daí acontece essa mudança. Embora a pronúncia seja igual. Ok? Mas para a gente pensar, para que nós, né, reflitamos um pouquinho mais sobre isso, vamos formar nossas novas palavras. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer neste momento? Vocês lembram que eu pedi lá no início da aula para vocês pegarem uma régua? Então, nós vamos usá-la agora. Então, para a gente refletir, nós vamos fazer uma cruzadinha. Então, nós vamos ter umas pistas e a resposta de cada pista você vai encaixar na cruzadinha, ok? Então, siga as pistas e complete a cruzadinha. E a cruzadinha tá aí para vocês olharem. Então, são 6 pistas, tudo bem? Para te ajudar, olha lá o que eu fiz. Eu coloquei já em cada número a quantidade de quadradinhos que você tem que fazer. Ou na vertical ou na horizontal. Mas fique tranquilo que eu vou dar um tempinho aí para você fazer no seu caderno a cruzadinha. Cruzadinha pronta? Então vamos às pistas. Lembrando, cada pista você vai preenchendo na sua cruzadinha, tá bom? Então leia com atenção e vai preenchendo as respostas. Se você não souber de alguma, não tem problema. Na correção, a gente retoma isso e você preenche.
Prontinho? Vamos lá? Então vem comigo pra gente corrigir. Então, aquilo que é usado para camuflar, disfarçar ou ocultar. Pensando na formação de palavras, o ato de camuflar é uma ação, então fica camuflagem. 2. Ação de enumerar, de classificar por meio de números. E aí, isso você faz bastante matemática. Contagem, que é o contar mais o age. 3. Tempo frio. Tempo frio, isso é fácil, né? A gente quase não teve frio, né? Friagem. 4. Relação que contém nomes de pessoas ou coisas. Quando a gente relaciona um nome embaixo do outro, o que é? Listagem. 5. Ação de discar por digitação. Discar mais vagem fica, olha lá, discagem. E o 6. Ato público em que se demonstra respeito e admiração por alguém. O que é? Homenagem. Eu vim de homenagear. Muito bem, então vamos preencher isso na cruzadinha. Vamos lá? Então o número 1 ficou camuflagem. O número 2, contagem. Número 3, friagem. Número 4, listagem. Número 5, discagem. E o número 6, homenagem. E quando você preencher, você tem que ter atenção se é na vertical ou na horizontal. Então, confira aí. Conferiram aí? Quanta coisa aprendemos na aula de hoje, não é mesmo? São sempre conteúdos muito importantes. E fique atento lá, hein? Quando vai falar sobre a palavra viagem, se é com G ou é com J. Tudo bem?